noite, tudo bem? Eu me chamo Diana Fernandes e hoje vamos falar sobre o fluxo digital no consultório. Então, quero apresentar para vocês como eu iniciei no mundo digital, o que eu trato hoje com os meus pacientes e como eu faço a minha odontologia ser digital. Então, vamos lá, vamos começar? Então, essa noite quero começar falando com vocês como aplicar o fluxo digital na sua clínica. Então, mais uma vez, olá, eu sou a Diana Fernandes, cirurgiã dentista, e vou falar um pouquinho sobre a minha formação acadêmica. Eu me formei na Unip em 2013, fiz uma especialização de gestão de mercados odontológicos, infelizmente foi uma turma única, e hoje eu vejo como foi importante entender um pouco de gestão e como nós dentistas saímos da faculdade sabendo muito pouco sobre isso, saímos muito mais técnicos e na hora que aperta, que a gente precisa saber como administrar um consultório, aí que a gente pensa, e agora onde eu vou estudar? Fiz especialização em ortodontia em 2015, tenho autoconhecimento em alinhadores desde 2015 que eu comecei a trabalhar com alinhadores. Quando eu descobri assim, eu amei. Então, fiz ortodontia raiz, com brackets, com fios, com banda, com tubo, mas eu vi que o que eu gostava mesmo era odontologia digital. Fiz uma atualização em implantes e também imersão em harmonização desde 2018. Então, tive uma formação contínua aí nessa área. E aí eu quero contar para vocês um pouco de como eu estruturei. Então, primeiro, eu não tenho ninguém na minha família que é dentista, então quando eu me formei, eu me vi sem saber como eu ia ter pacientes. Então, em 2013, eu decidi abrir 2 salas de atendimento, pensando que uma eu ia atender e outra, quando eu tivesse uma especialidade, atenderia ali junto comigo. E aí, como eu fiz para formar uma carteira de pacientes? Então, como eu não tinha nenhum familiar dentista, eu pensei em procurar os planos odontológicos, porque com os planos odontológicos, o paciente já chega ali no consultório, ele já é um lead pronto. Então, trabalhando com uma forma de gestão organizada, consegui ampliar meu consultório em 2015 para mais 2 salas de atendimento e em 2007 fiz uma ampliação para mais 7 salas de atendimento. Em 2018 decidi abrir uma outra unidade aqui em São Paulo, então hoje eu possuo 2 clínicas odontológicas, onde já fizemos mais de 32 mil sorrisos entre minha equipe e eu. Eu tenho mais de 12 anos de experiência e hoje lidero mais de 30 colaboradores. Então eu quero falar para vocês um pouquinho antes da história da tecnologia. Então assim, quando eu abri o meu consultório, não é que já de primeira vez eu já coloquei a tecnologia, não foi dessa forma. Então o ponto de virada foi, como muitos colegas, eu comecei com modelos tradicionais, demorados, desconfortáveis, com muitas limitações, repetições, a sujeira do gesso. Mas eu quis trazer para vocês aqui as fotos do meu primeiro consultório. Então eram 2 salinhas uma ao lado da outra, essas cadeiras eram usadas, eu comprei e reformei essas cadeiras e era ali onde eu trabalhava todos os dias de segunda a sábado. Mas eu tinha uma vontade de oferecer a melhor experiência para os meus pacientes, que me levou num caminho sem volta, que é a digitalização. Então eu sentia que eu precisava me diferenciar no mercado que eu estava, mesmo sendo um mercado, novamente, um atendimento a público de convênio, que nós sabemos que eles não remuneram tão bem como nós gostaríamos. É um público mais difícil da gente ofertar tratamentos particulares, mas mesmo assim eu enfrentei esses desafios e fui adiante. Então, fiz a comparação entre o analógico e o digital. Então eu trouxe aqui para vocês um telefone analógico e outro digital. Eu não sei a idade de vocês, mas eu já tive a experiência com esse telefone de discar, né, que você escutava o tic 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 tic. Gente, com um celular hoje digital. Então assim, o telefone, ele serve basicamente para a mesma coisa. O telefone ele foi inventado para que a gente pudesse se comunicar à distância. Então hoje um telefone analógico faz o mesmo que um telefone digital? Sim, eu consigo me comunicar. Mas olha a diferença de hoje, do que o digital trouxe para nós. Então no celular nós temos ali os aplicativos que nos ajudam, como por exemplo, um aplicativo de Waze, um aplicativo de banco, onde você consegue fazer uma transferência, pagamento. Eu consigo fazer uma ligação de videochamada e encontrar com uma pessoa do outro lado do mundo, mensagens de voz. Ou seja, quem diria, quando a gente viu esse telefone analógico, era possível ter um outro telefone assim na palma das mãos com tanta tecnologia. Então, olha a diferença que nós tínhamos antigamente para agora e como tudo evoluiu e vai continuar evoluindo. Então, muito falamos em entrar para o mundo digital. Então, alguns acreditam ser algo distante ou até mesmo difícil de aplicar na sua realidade. Mas, na verdade, que neste momento o
mundo está globalizado e você tem que se preparar para o futuro próximo da odontologia. Então, da era analógica a digital. Então, antes nós fazíamos moldagens convencionais, causava desconforto no paciente, retrabalho. Então, por mais que você tenha uma boa técnica, medidor, nós dependemos de outros fatores. Por exemplo, quando a gente faz uma moldagem, depende de um laboratório externo, onde você vai ligar para um motoboy que vai andar por São Paulo na moto quente, vai causar uma distorção no seu modelo, até chegar no laboratório, será que ele vai ser vazado em 24 horas ou em até 7 dias? Como funciona isso? Então, nós tínhamos muitos retrabalhos quando fazíamos dessa forma. Hoje, olha tudo que nós temos à nossa disposição. O scanner intraoral, o CAD/CAM, as impressoras 3D, até scanner facial. Então, olha quantas tecnologias estão à nossa disposição para que a gente possa entregar um trabalho diferenciado para os nossos pacientes. E aí, minha história com a Shine 3D. Eu conheci a Shine em 2024 e aí eu tive o primeiro contato com a Aeroscan 3, que foi meu primeiro scanner da Shine. Antes eu tinha outro scanner. E aí a minha primeira impressão foi marcante. Por quê? Foi feito um escaneamento, foi leve, foi rápido, ele é intuitivo e parecia que o scanner até dançava na boca do paciente, porque ele era um scanner mais leve, mais preciso. Então eu escaneei muito mais rápido do que com o meu outro scanner. Então, por exemplo, eu consigo escanear uma boca superior, inferior e a mordida em 1 minuto e 30, 2 minutos. Então isso me trouxe muito mais precisão e agilidade para o meu atendimento. Eu gostei muito da Shine por conta da rapidez, da precisão, da ponteira que ela esquenta. Vou contar um pouquinho mais para vocês sobre como ela funciona e como eu trabalho no meu dia a dia. E aí eu trouxe para vocês por que investir em um scanner. Então, primeiro, quais são os benefícios clínicos que nós temos ao ter um scanner? Então, você tem primeiro precisão e confiabilidade. Então, você elimina distorções comuns das moldagens convencionais, você traz conforto para o seu paciente sem a massinha da moldagem, sem engasgo e é muito mais rápido. A visualização é imediata, então permite mostrar ao paciente em tempo real a situação bucal dele, facilitando o diagnóstico e o planejamento. E a integração digital, que eu envio instantaneamente os arquivos para o laboratório, agilizando próteses, alinhadores, guias cirúrgicos. Essa é uma das partes que eu mais gosto, porque antes, como eu tinha que fazer? A gente molda, manda pro laboratório, aguarda ele ver como ficou. Então, assim, vou depender do motoboy que vai levar, vou depender até chegar lá, vazar o gesso para que ele possa analisar. Então, minha comunicação é direta. Se é um paciente de reabilitação, que eu preciso fazer alguma coisa assim muito mais profunda, eu já ligo pro meu protético, tenho um contato legal com o laboratório com o qual eu trabalho e explico para ele, olha, eu vou atender esse paciente meio-dia, você pode dar uma olhadinha como ficou o escaneamento? Ele já olha. O scanner também tem um módulo onde você pode avaliar se o seu preparo ele está retentivo, se tem espaço para porcelana, que tipo de material que você vai utilizar e quanto que é a espessura mínima que esse material precisa. Então isso já me ajuda bastante a agilizar menos consultas para aquele paciente que vem buscando um tratamento. Então eu consigo entregar para ele essa agilidade. E aí, por que investir num scanner e quais são os benefícios para o paciente? Aqui primeiro, a experiência encantadora. Uma das coisas que eu mais gosto de falar no meu consultório é sobre experiência. Então, eu acho que assim, vir no dentista não é a experiência mais agradável. Você nunca vai ouvir um paciente falar assim, que legal que eu vou na minha dentista, nossa, levantei hoje feliz porque vou. Não é. Então, como tornar uma experiência mais agradável para aquele paciente? Então, trazendo para ele o que é de moderno, um atendimento moderno, menos invasivo e com uma tecnologia de ponta. Ele vai ter um maior entendimento sobre esse tratamento. Com a imagem 3D, o paciente ele vai participar na decisão. Então, uma coisa é a gente contar para o paciente, olha, se a gente fizesse uma coroa de porcelana nesse dente, ficaria assim, assim, assim. Então, uma coisa é ele imaginar e outra coisa é ele ver, ou até mesmo uma simulação de ortodontia. O software da Shine faz uma simulação, você escaneia o paciente e ali vira uma ferramenta de vendas, porque ele pode visualizar como ficaria o dente dele depois que ele usasse o aparelho. Então, isso é muito mais motivador para o paciente. Traz uma confiança e uma valorização da clínica. Eles enxergam a tecnologia como um diferencial e associam isso à qualidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é quando você chega num lugar que tem muitas telas, TVs ali ligado, passando coisas, isso já remete a um lugar moderno. Então, automaticamente o paciente já sente mais confiança e aquilo agrega um valor à sua consulta. Para a hora que você passar o preço, não seja um empecilho para o paciente decidir o seu valor. E quais são os benefícios para o consultório?
consultório. Então, a produtividade, você reduz o tempo de cadeira e acelera os fluxos de tratamento. Você tem economia, porque você elimina os custos com materiais de moldagem e retrabalhos por distorção, fora que também você tem um trabalho muito mais limpo, então você não tem problemas com entupimento de pias, você não tem um problema com a sujeira mesmo que o gesso faz. Você pode trabalhar marketing e vendas, então você impressiona os pacientes, facilita o fechamento de planos de tratamento, assim como eu falei que você pode apresentar para o paciente sobre o sorriso dele, como ficaria depois que ele usasse o aparelho, ou até mesmo quando você vai apresentar para ele um mockup digital. Como tudo está integrado, você mostra para ele ali o tratamento dele em um clique. Você traz inovação e posicionamento, então você diferencia a sua clínica no mercado, mostrando modernidade e uma atualização constante. E eu quero trazer para vocês aqui, para quem não conhece ainda, a família da Shining 3D. Então, o primeiro scanner que nós temos aqui do lado esquerdo é o Aeroscan 3. Esse foi meu primeiro scanner, ele é um scanner com cabo, ele é bem ergonômico e aqui ao lado nós temos o wireless, que é o sem fio, que é o que eu tenho atualmente, tá? Então os dois usam a mesma interface de software, não muda em termos de precisão e agilidade. A única diferença entre os dois é que um vem com cabo e o outro é sem cabo. Então eu gosto da ideia do com cabo e sem cabo, por quê? Primeiro vamos falar do com cabo. Ele tem a mesma ergonomia do que o sem cabo, ele vem com 3 pontas diferentes para que você possa escanear diferentes bocas. Então, por exemplo, vem uma boca para edêntulos, vem uma ponteira, perdão, para edêntulos, uma ponteira para crianças e outra ponteira para adultos. Então, aí você já tem uma diferenciação. A ponteira esquenta, então no momento de você escanear, o que é legal? Não vai ficar embaçada a lente dele por ele esquentar. Ele toca uma musiquinha especial quando você tá escaneando assim e você saiu do lugar do escaneamento, a musiquinha baixa de volume. Então isso te dá uma visão de que você tem que voltar para o lugar do escaneamento, seja na face vestibular, seja na oclusal, seja na lingual. Isso dá uma ajuda. E o sem fio, eu tenho a praticidade de carregar de uma sala para outra, porque às vezes no consultório é dinâmico. Uma sala tá fazendo implantes, a outra tá fazendo canal e de repente eu preciso trocar de sala, então eu não fico limitada ali, é muito mais fácil você carregar de um lugar para o outro sem fio, e fora que também na hora de escanear o paciente você sente todo aquele ambiente de trabalho livre, o que facilita bastante no momento do atendimento. E eu trouxe para vocês aqui alguns benefícios que eu vi no Aeroscan. Então, primeiro, ele tem um excelente custo-benefício, é um preço muito bom no mercado. As imagens têm alta definição, ele é rápido e fluido. Então, como eu falei para vocês, eu escaneio em 1 minuto e 30 versus o outro scanner que era quase 5 minutos. Ele tem uma inteligência artificial integrada. O que significa isso? Então, por exemplo, você está escaneando e de repente apareceu uma pontinha da luva. Ele faz a limpeza automática disso. Ele traz um conforto para o paciente por ter essas diferentes ponteiras. O software dele é super amigável e é intuitivo, então é bem fácil de você seguir ali os passos. E ele tem uma integração com impressoras 3D e direto com o laboratório. O que significa isso? Eu cadastro os laboratórios que eu mais utilizo e encaminho diretamente. Então, me facilita o quê? Tempo de trabalho. Eu não tenho que baixar o arquivo no meu computador, mandar por e-mail ou mandar pelo WhatsApp. Hoje você manda direto, então escolhe ali o seu laboratório para cada tipo de trabalho e encaminha diretamente. Então, isso para mim é um benefício muito grande. E aí eu trouxe para vocês um comparativo. Então, por exemplo, o Shining tem um sistema aberto, então você tem uma liberdade clínica versus um fluxo ilimitado, não tem limitação. O valor de aquisição tem um custo-benefício bom, porque você não tem que pagar uma licença de software ou uma mensalidade. Existem alguns scanners no mercado que quando você adquire, tem que pagar isso. Então você tem com o Shining acesso na nuvem ilimitado, você pode subir quantos casos forem necessários. A atualização do software também não tem cobrança. Então depois que você comprou o scanner, é só o valor do scanner que você vai pagar e nada mais. Ele tem compatibilidade com o Mac, então para quem gosta de Mac isso também é super legal, que é difícil scanners rodarem em Mac. Tem a ergonomia e a usabilidade dele, que ele é leve, prático e é confortável para o dia a dia. Então sobre as licenças que eu falei para vocês,
né? Então tomem cuidado com cobranças recorrentes em outros tipos de scanner. E o fluxo de ponta a ponta, que tem o software e o laboratório integrado. O que é isso? Também, você também pode desenhar as peças diretamente no software dele e mandar imprimir no seu laboratório, ou para quem deseja ter uma impressora, pode fazer todo esse fluxo no próprio consultório. E eu quero trazer para vocês aqui um caso de sucesso que eu tive há pouco tempo de uma paciente. Ela é do sexo feminino, com 57 anos, e a queixa dela era bruxismo e dentes pequenos. E após o escaneamento, teve o encantamento. Sabe por quê? Ela veio no consultório não tendo a queixa de bruxismo e de dentes pequenos. Ela veio para fazer uma restauração. E aí, quando eu escaneei ela, eu sento o meu paciente na cadeira, né? Eu nunca deixo ele deitado, eu sento e apresento para ele o próprio escaneamento dele. Se não, eu faço até um relatório. Então, eu faço prints ali, encaminho para ele aquilo, porque é um documento do paciente que ele vai olhar. Era como antigamente, quando a gente fazia ortodontia e recebia o modelo de gesso. Você olha, você mostra para algum familiar, você manda num contato de WhatsApp. É uma coisa que você encanta o paciente. Depois disso, eu fiz a impressão dos modelos digitais dela com mocap, com uma total precisão. Então, eu tive os modelos com e sem o mocap para apresentar para ela. E o resultado foi o conforto, a agilidade, a estética preservada e tudo com a mínima intervenção possível, porque eu não tenho distorções. Então, quero trazer aqui para vocês. Olha que legal a interface da Shine. Então, ela é super intuitiva, amigável. Quero que vocês notem a qualidade de imagem, como eu posso ver detalhes do escaneamento. E aqui eu trouxe alguns recortes para vocês da mordida do lado direito, a mordida do lado esquerdo, a mandíbula, a maxila, para vocês verem como que era o caso dela. E aqui um videozinho de como você pode mostrar para o paciente na hora que ele tá ali deitado na cadeira, de uma forma 3D do modelo dele. Então eu consigo manipular totalmente o modelo, eu consigo criar um report para mostrar para o paciente, posso fazer ajuste de mordida, posso ver se a mordida dele está desbalanceada. Assim como eu falei para vocês ali, olha, eu tenho a ferramenta de retenções, então eu posso ver quando eu crio um preparo, dependendo do material que eu vou utilizar, se eu tenho ali alguma parede que está retentiva, que eu preciso melhorar, então na hora eu já faço o preparo, evito de mandar para o laboratório, faço ajuste das coordenadas, eu posso fazer também a simulação da ortodontia para mostrar para o paciente. Em alguns casos, eu até utilizo como forma de um check-up digital, porque eu mostro para o paciente as necessidades que ele tem. Então, olha, aqui você tem uma restauração em amálgama, que já está antiga, precisa fazer a troca, ou eu mostro para ele o tema do bruxismo, ou que a mordida está desbalanceada. Então, eu consigo tirar prints disso e circular para ele, para que ele possa ver, e isso acaba virando uma ferramenta de vendas para ele. Então, incluo aí os modelos, posso ver o superior e inferior separados. Olha que legal. E aqui eu trouxe o resultado para essa paciente. Então, eu ofereci para ela fazer uma reabilitação com lentes de contato. Quando ela entrou no consultório, ela não tinha ideia de fazer esse tipo de tratamento, então ela tinha uma queixa assim de dentes pequenos, que ela não gostava, mas eu falei para ela o que nós poderíamos fazer para melhorar o sorriso dela, para trazer um pouco mais de juventude, porque quando a gente vê dentes assim pequenos, remete a sorriso infantil, os dentes desgastados. Então eu propus para ela, falei, olha, vamos fazer uma gengivoplastia, aumentar um pouco esses dentes para deixar a estética rosa com a estética branca agradável. Não vou ter que fazer um preparo nos seus dentes muito grande, porque como eu vou escanear, eu tenho uma maior precisão. E aí foi que eu criei na paciente o desejo. Era algo que ela já tinha, ela tinha vontade, mas ela não sabia como e ela não conhecia a pessoa certa. Então, no momento que ela entrou aqui para fazer uma restauração, ela se sentiu confiante com eu apresentando todo o plano para ela de tratamento para realizar. E uma outra coisa que a gente tem que desmistificar para os pacientes, né? Não é porque o paciente vai colocar lente de contato que precisa ser aquela cor branco, né? O branco pia. Claro que eu respeito o desejo do meu paciente, então o que ele me pediu eu vou fazer. Eu vou orientar para ele o que eu acho desse resultado, como ficaria para que ele não se arrependa, mas mostrar para outros pacientes também que eles não precisam colocar o dente mais branco, né, o BL1, para ele ser feliz. Ele pode colocar uma cor que combine ali com ele, que ele sinta bem e se sinta confortável. Então, olha o caso dela, que legal, o antes e o depois. Então, aumentei corredor bucal, devolvi a DVO dela, melhorei a autoestima, é outra pessoa. E isso tudo foi possível com o tratamento digital. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui de conclusão do fluxo digital? Então, o scanner intraoral, ele é o coração do fluxo digital. Ele é mais do que um equipamento, ele é uma revolução na sua clínica. E os benefícios é um crescimento sustentável e
fidelização desses pacientes, que vão sempre te indicar, vão voltar no consultório. Eu uso inclusive o escaneamento como uma ferramenta de avaliação anual para esse paciente. Deixa eu ver se algum dente mudou, se alguma restauração está mais desgastada, ou até mesmo alguma recessão gengival, se ela aumentou ou não. Então isso acaba virando um documento para o paciente, né? E o futuro da odontologia ele já começou e ele é digital. É digital e quem está no digital está no agora. Então, a tecnologia me aproxima do que é mais valioso para mim, que é o tempo de qualidade com a minha família. Então, essa é a minha família, é por isso que eu sou uma pessoa apaixonada pelo digital, porque o que me facilitar, que eu posso voltar para minha casa rápido e correndo para os meus filhos, eu aceito. Então, eu quero agradecer você no dia de hoje. Estou aqui disponível para tirar dúvidas. Esse é o QR Code no meu Instagram e o meu telefone. Eu faço algumas mentorias para quem tem interesse em fluxo digital ou como melhorar a gestão do seu consultório. Conte comigo para isso, tá bom? Um beijo, até mais!